Dorival, sempre que possível você tem confirmado a equipe com muita objetividade, então, objetivamente falando também, dos testes que você fez ontem, né? Wanderson entrando ali no Danilo, Bruno Guimarães no lugar do André e o Gerson no Paquetá que está suspenso. Começa com os três e, caso seja positiva a resposta, o que você espera do Wanderson, especialmente na fase ofensiva, e quem seria o capitão na ausência do Danilo? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, não foram testes, já foram definidos isso, anteriores até a primeira partida, era uma decisão nossa. Segundo ponto, Wanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos, e eu espero, sim, um rendimento satisfatório daqueles que estão e que possamos ter uma atuação de excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase, tentando aí buscar um ajuste, talvez o mesmo que nós estejamos procurando dentro dessa competição. Dorival, Caio, Boleiragem, bom jogo amanhã, que a gente consiga mais uma boa vitória. Você mexeu um pouquinho, não nos nomes, mas na movimentação, no posicionamento de alguns homens ali de frente. Pelo menos as notícias é que o Rafinha, o Rodrigo e o Savinho têm uma movimentação diferente do que foi o último jogo. Qual é o objetivo dessa mudança? E em relação à camisa 9, né? Você já testou jogadores de movimentação e no último jogo o Igor Jesus, que é um 9 que ataca mais a última linha, que tem mais presença diária. No seu time ideal, você busca um 9 com essas características ou com aquelas que você vinha testando até aqui? Olha, Caio, de um modo geral, assim, nós sempre demos liberdade para que, independente de nomes que estivessem ali na frente, eles possam ter uma função inicial, no sentido de buscarmos inibir a iniciação da equipe adversária, porém com toda a liberdade para que possam buscar os movimentos, né, dentro da condição de cada um. Nós temos, sim, movimentos trabalhados, nós temos o que vem sendo mostrado a todo momento. O que nós ganhamos bastante nessa última partida foram os movimentos de infiltração, não só com o Igor, mas muito com o Rafinha também, muito com o Savinho. O próprio Rodrigo se preocupou em buscar movimentos de infiltração, e isso nos proporcionou uma outra condição. Eu acredito que nós estamos melhorando nesse quesito. Nós, independente de termos ali um homem de referência nesse instante, buscávamos isso com o Pedro nas convocações anteriores e não tivemos, mas o que eu vejo é que eles possam ter liberdade de movimento. São jogadores de um ótimo nível, que têm capacidade de usarem o 1 para 1, têm capacidade de trocas de passes, de se aproximarem para tabelas. Eu acho que aos poucos nós estamos melhorando essa possibilidade de que, a partir do momento que nós não estejamos com bola, que exista, sim, movimentos, né, sempre contrários. Alguém puxe a marcação para que outros possam buscar infiltração. Você sempre tem que ter esse movimento combinado, para que você possa tentar espaçar um pouco mais as defesas adversárias. Eu acho que nessa última partida nós tivemos muitas dessas situações, e eu espero que se repita amanhã e que voltemos a ter aí uma boa apresentação. Dorival, tudo bom? Aqui,
Pedro Candavável Brasil, desde que você chegou à seleção foram 11 jogos, né? Você está caminhando para a 12ª partida sob o comando da seleção e na última data FIFA você projetou a final da Copa do Mundo em 2026. Queria entender, nesse curto espaço de tempo que você teve de trabalho e jogos na seleção, até aqui, qual que é o fator mais dificultador que você enxerga no dia a dia para que a seleção consiga chegar nesse objetivo que é um pouquinho mais distante lá em 2026? Obrigado. No dia a dia é muito simples, é que não existe trabalho. Nós temos aqui vários companheiros que já passaram em seleções, eles sabem muito bem que você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, você treina com todo o grupo 2 dias depois, na terça, e na quarta, que já seria um pré-jogo. Você tem que ter cuidados. Então, você teve uma sessão praticamente de trabalhos. Nós tivemos a sessão de ontem, a de hoje, um pouco menor, para que amanhã nós estejamos em campo. Então, o grande dificultador para mim é isso. Independente de nomes, podem ser grandes nomes. Eles vão se entenderem em algum momento. Mas isso aí depende muito, hoje em dia, com o equilíbrio que existe, com o futebol nivelado, como nós temos visto. Nós precisamos ir muito do campo, do dia a dia, do treinamento. É tudo que nós não temos. Muito diferente das equipes, onde, independente do resultado de hoje, amanhã você já estará em campo tentando buscar e alcançar correções na sua equipe. Para mim, é natural que é um desafio, eu entendo dessa maneira. Quando eu falei a respeito lá na frente, é porque eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou começando a viver com esse grupo. Nós estamos num processo de montagem, e essa montagem ela demanda tempo, paciência. A equipe ainda vai oscilar muito, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar um caminho, e quando isso acontecer, com um pouco mais de confiança desses jogadores, nós teremos aí um momento muito importante da seleção, novamente. Dorival, aqui, sua direita, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? No treino de domingo, ainda que não seja aquele treino mais intenso, como você sempre pontua e falou agora, a gente viu durante parte da atividade que a gente pôde acompanhar um trabalho ali de ataque contra a defesa que, ora, reunia 7 jogadores de ataque, posicionados no campo de ataque. Tinha 2 caras abertos, 2, ora 3 ali no meio, 2 mais espetados. Nessa escalação que você projeta para amanhã, você tem um Abner que corre pelo corredor, você tem o Wanderson que também avança, ora Gerson, ora Bruno, Gerson explicava isso, sempre um chegando, fora os 4 homens de frente. É uma ideia? Tem algum momento esse ataque com quase 7 homens? A gente pode esperar uma equipe de mais imposição ofensiva, como a gente viu, ainda que as peças fossem diferentes por conta do treinamento de domingo. Mas é uma ideia sua de ter esses 7 homens atacando? Ficariam os 2 zagueiros, ou Gerson ou Bruno, dependendo do revezamento ali? Então, era justamente a função do Danilo na nossa equipe desde a primeira partida que nós tivemos. E é essa função que um dos 2 laterais terá a obrigação de compor. Então, nós não vamos alterar essa condição. Nós alteramos movimentos de ataque. Nós alteramos, de repente, amplitudes. Em determinados momentos, nós temos homens abertos, em outros momentos, nós temos eles por dentro. Essas são condições que nós não podemos abrir mão. E, principalmente, temos 3 homens na contenção. Até porque, como a equipe adversária anterior, eles também jogam com 2 homens um pouco mais espetados. Então, nós precisaremos a todo momento estarmos ali com 3 homens. E a função de um dos laterais será justamente isso. Por quê? Porque eu quero os 2 volantes, ou meias. Bruno sempre foi um meia. Eu quero eles um pouco mais próximos para poderem ser jogadores de transição de bola e de procura de um passe em profundidade. Então, o que nós fizemos ao longo desses dias é intensificarmos esse tipo de trabalho, com movimentos de infiltração, para que exista, naturalmente, aqueles que também saiam desse bloco e venham no sentido de receberem uma bola e poderem caminhar com ela de frente para a última linha adversária. Eu acho que nós tivemos momentos importantes e começamos a criar um pouco mais, muito em razão de estarmos agredindo um pouco mais a última linha do adversário. Eu acho que todos os jogadores perceberam que nós não podemos ter só a bola nos pés. Vimos para trás, para sermos um companheiro de apoio. Nós precisamos fazer o trabalho sujo, que não vinha acontecendo em momento nenhum, dificultando, assim, as nossas infiltrações. Dorival, boa tarde.
Eduardo Semblano, no canal Free Clear, 3 na área. Dorival, um pouquinho em cima da pergunta do amigo Pedro, ele observou, bem parecido comigo, sobre o treino que foi aberto. Ali você tinha um quadrado com 2 meias e 2 volantes, né? Vamos usar assim. O que seria, só sobraria para trás 3 homens, 2 zagueiros ou um lateral, ou um zagueiro, 2 laterais, ou 3 zagueiros. 3 zagueiros é uma opção, a pergunta 1. E a pergunta 2 é, com a saída do Danilo, quem vai fazer esse terceiro homem? Você vai descer o Bruno Guimarães ou você vai segurar o Abner pelo lado esquerdo? Boa sorte amanhã. Obrigado. 2 meias e 2 volantes em que, de repente, invertíamos e ficávamos com um homem e 3 um pouco mais enfiados em cima da última linha. Tudo vai depender do adversário. Eu acho que nós detectamos ali alguns aspectos interessantes e importantes que possamos infiltrar. Não podemos abrir mão, naturalmente, da amplitude da nossa equipe, né, dos jogadores de lado, dos jogadores que tenham o 1 para 1 também, e que tem que serem decisivos e importantes nesses momentos, com sentido de marcação. Esse terceiro homem é a obrigação sempre de um dos 2 laterais, tá? A jogada nascendo pelo lado esquerdo, a obrigação é do Wanderson, nascendo pelo lado direito, a obrigação é do Abner. Então, o que eu quero é os nossos meios campistas em condições de poderem buscar infiltração, que jogadas possam terem uma iniciação pelos lados, a passagem por dentro, chegando ao lado oposto, em condições de poderem buscar movimentos de ataque. Aí sim, eu acho que nós temos que encontrar essa paciência, termos essa paciência de encontrarmos esse momento certo e adequado para buscarmos as infiltrações. Nós estamos bem próximos disso aí. A equipe vem começando a entender essas ideias e eu fico feliz porque os treinamentos têm nos mostrado uma evolução. Nós precisamos confirmar tudo isso nos jogos. Oi, Dorival, tudo bem? Aqui de novo no cantinho, sua esquerda, Marcelo Marinho, da Litoral News. Depois da Copa de 22, pela percepção que a gente tinha da convivência dos atletas, até através das falas dos próprios, a gente viu o Casimiro, o Marquinhos e o Danilo se estabelecendo como os líderes desse ciclo. Nesse ano, o Casimiro não voltou a ser convocado, mas o Danilo e o Marquinhos, sempre que estão à disposição, são chamados. Minha pergunta vai até em relação ao médio e longo prazo. Como é que você enxerga Danilo e Marquinhos para o presente e para o ciclo da Copa do Mundo de 2026? Pelo que a gente tem de informação, lá em Curitiba você chegou a testar o Éder com o Gabriel, mas o Éder se machucou, e agora o Danilo vai para o banco de reservas. Eu queria que você falasse desses 2 nomes, como é que você vê eles para o presente e para o futuro. Muitas vezes coloca até de uma maneira pejorativa a liderança como se fosse uma vaga cativa na seleção brasileira. Obrigado. Para positivo ou negativo essa liderança? Desculpe, eu só não entendi. Muitas vezes, do lado externo, por parte do torcedor, da opinião pública, se enxerga essa liderança como uma vaga cativa. E essa vaga cativa, em tese, é vista de maneira pejorativa. Eu só acho que nós não podemos nos esquecer que é um jogador que tem 11 anos de Europa, jogando nos maiores clubes do futebol europeu. Aqui no país, infelizmente, nós temos, sim, essa dificuldade de entendermos as condições de um companheiro. O Danilo, para quem não o conhece, é impressionante o que ele ajuda, o que ele auxilia e o que ele tem contribuído para todos nós, em todos os sentidos. Ontem mesmo, ele teve uma longa conversa com o Wanderson. A todo momento, ele está se preocupando em ajudar a buscar as correções que nós estamos precisando. Até porque, todos sabem, é um time em formação. Nós saímos da Copa do Mundo, nós tínhamos nessa última partida 4 jogadores apenas que jogaram a última partida da Copa do Mundo anterior. Nós não saímos com uma estrutura, não culpa de ninguém. É que, para alguns jogadores, encerraram um ciclo. Você citou Casimiro. Casimiro esteve, sim, próximo de uma convocação. Ele tem consciência desse momento, dessa situação, o momento do Casimiro próprio. Eu tive uma conversa longa com ele a respeito. Ele sabe o que eu penso a respeito disso e por isso que eu fico muito tranquilo, porque com todos esses jogadores eu sempre tive assim um contato direto, uma preocupação de poder estar mostrando
o porquê do sim ou do não nesse momento, mas que não estão descartados em sentido nenhum. São jogadores importantes e nós temos que ter a responsabilidade e o respeito, acima de tudo, com relação a tudo que já fizeram pela seleção. A importância de um Marquinhos aqui dentro, de um Ederson, de um Alisson, de um Danilo, de outros mais aí, que de repente eu vou até deixar de citá-los. Mas num processo de transição, eles são fundamentais. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que é um grupo, a necessidade da formação, a sustentação que passe pela presença de alguns elementos importantes e que tenha essa responsabilidade. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaca, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar aqui, para mim, não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Dorival, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Queria seguir nesse tema do Danilo, até ampliando um pouco o debate do que perguntou o Marcelo. Queria que se você primeiro explicasse um pouco melhor essa decisão da troca para esse jogo. Se eu entendi bem, você falou no início que era uma decisão que já estava tomada antes, mas tentando clarear um pouco mais as ideias, né? Talvez o torcedor tenha uma percepção de que talvez não fosse o momento para o Danilo seguir como titular, por conta do início de temporada complicado com a chegada do Thiago na Juventus. Ele tem só uma partida com 90 minutos jogados, mas ao mesmo tempo a gente sabe de toda a importância dele que você falou. E aí eu queria que você explicasse, para além da parte tática, como é para você gerir esse lado humano e até a gestão de grupo, entendendo que você precisa ter o melhor em campo, mas que você tem jogadores que têm outras valências e importâncias dentro desse grupo. Eu acho que uma pergunta importante, Monique, e se a gente perceber, a primeira convocação, todos os jogadores estavam na mesma condição. Era o início de temporada, nós ainda não sabíamos quem estava atuando, tanto que nós atrasamos, acredito eu, 4 ou 5 dias o anúncio da convocação, porque nós teríamos uma rodada no final de semana, se não me falha a memória, era isso. E ali nós percebemos que alguns iniciaram, outros não iniciaram. Nesse processo todo, Danilo teve os 2 jogos com a seleção, se não me falha a memória, mais uma partida por inteira e 2 em que ele entrou em alguns momentos. Ele, nas 10 partidas anteriores, ele foi o capitão da nossa seleção. Então, assim, eu agiria de má fé se fizesse uma desconvocação por ele não estar atuando nesse instante. Hendrick foi para um dos melhores clubes do futebol mundial, se não o maior clube do futebol mundial, concorrendo com 2 companheiros e mais um terceiro que chega agora como um jogador que foi campeão mundial há pouco tempo.
um dos grandes expoentes nesse instante. Um garoto de 17 anos, que também talvez não esteja atuando com a frequência que precisaria, mas brigando na maior equipe do futebol mundial. Uma ou outra situação, infelizmente, ela vai ter uma particularidade que nos permita uma possibilidade como essa. Além do que, a importância do Danilo internamente, que eu já tentei passar a vocês, o que ele representa dentro de um grupo, o que às vezes nós fechamos os olhos para tudo isso, apenas, e é natural que olhemos o rendimento do atleta. Danilo, nesse momento com a seleção, em instante nenhum, ele foi um lateral de apoio, ele sempre foi um terceiro homem que, pela capacidade que ele tem, ele também foi usado até na iniciação das nossas equipes. E por isso ele não executou a função, aliás, repetindo a mesma função que ele vem atuando há quase 2 anos no seu clube de origem. Um terceiro homem, um terceiro zagueiro, que seja, de marcação. Então, por isso que nós procuramos. Lá atrás, eu falei a todos vocês que nós tentaríamos manter os jogadores nas funções e nas posições que estavam atuando nos seus clubes. Nem sempre é fácil encontrar esse encaixe, esse equilíbrio, para que em 2 ou 3 dias você possa ter uma equipe atuando num ótimo nível. Dorival aqui, Jonatas, aqui Dorival. Obrigado, desculpa. Jonatas, BTB Esportes. Dorival, dentro do contexto sobre acelerar processos, vimos no último jogo um poder de reação da seleção brasileira e dado a suspensão do Lucas Paquetá, você convoca o Matheus Pereira. Você tem sido um técnico que tem utilizado os jovens jogadores revelados também nos seus clubes. Queria saber a importância do Matheus Pereira nessa aceleração de processo na seleção brasileira rumo ao ciclo da Copa do Mundo. Eu acho que todos aqueles que vêm nos mostrando coisas positivas no Campeonato Brasileiro, em algum momento nós estamos procurando observá-los mais de perto, dando aí uma oportunidade. É por isso que eu falo, esse processo ele é muito complicado em você renovar e gerar resultados. A necessidade é muito grande pelo momento que nós estamos, pela posição que nós estamos na tabela de classificação, e ao mesmo tempo tendo que encontrar um equilíbrio para uma equipe que ela é cobrada em todos os aspectos, em todos os sentidos. E com tudo isso ainda proporcionando a alguns jovens um primeiro momento, uma primeira oportunidade. Eu acho que esse trabalho tem que continuar dessa maneira, até porque nós temos o momento atual dentro das necessidades e temos aquilo que planejamos aí para um futuro próximo. Temos que olhar lá na frente sem antes confirmarmos aqui atrás? Não, é natural que não. Mas dentro do possível está sendo feito com calma, com tranquilidade, tentando observar a maioria desses jogadores. Eu acho que é tudo que nós podemos fazer nesse instante. Mas o principal é focarmos em cima de resultados imediatos e a estruturação dessa equipe, o que talvez seja o fator principal. Oi. Dorival, tudo bem? Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Eu gostaria, se você pudesse falar, o que é que você perde com a ausência do Lucas Paquetá, com essa suspensão dele, o que você pode ganhar com a presença do Gerson na vaga dele. E ainda lembrando essa matéria que você falou aí de Sócrates, Falcão, Zico, e não temos craques, quem que você enxerga nesse patamar para um futuro próximo da seleção atual? Obrigado. Eu apenas citei esse fato, porque foi uma matéria que me chamou a atenção. Até porque todos nós que estamos no dia a dia e que acompanhávamos o desenvolvimento desses jogadores e tínhamos a oportunidade, inclusive, de enfrentá-los, todos nós sabíamos as condições e o nível de cada um deles. E não tínhamos dúvidas que, em algum momento, todos eles fariam e teriam uma carreira brilhante como acabaram tendo. Então, assim, era uma mudança, era uma reestruturação, e talvez naquele instante também a seleção não encontrasse os resultados que precisasse. Eu não me lembro bem qual era o momento, enfim, tentei puxar na memória, mas não. O que eu vejo aqui agora, nós temos também jogadores promissores. Às vezes nós criamos uma expectativa muito grande para um momento que seja
nesse mesmo instante. E esses jogadores precisam de um tempo maior para um amadurecimento completo, para chamarem a responsabilidade à frente de uma seleção. Não é um movimento simples, não é um movimento fácil. Eu acho que todos que já passaram por uma equipe sabem muito bem o que representa estarem num clube e estarem numa seleção. A diferença é considerável, às vezes até brutal, mas o rendimento de cada um deles pode crescer muito a partir do instante que tenhamos um equilíbrio de equipe. Eu vejo dessa forma. Quando conseguimos encontrar esse equilíbrio, eu não tenho dúvidas que individualmente nós teremos um crescimento muito grande desses jovens valores que aí estão e uma confirmação daqueles que já tiveram aí, inclusive, a oportunidade de uma Copa do Mundo, como o próprio Paquetá, citado anteriormente. O Gerson, ele tem um estilo um pouquinho diferente, né, do Paquetá, algumas características um pouco diferentes, em outras se assemelham. Eu acredito que nós tenhamos aí um equilíbrio entre o que vinha sendo e o que será executado na partida de amanhã. Oi, Dorival, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Há pouco você estava reforçando, né, a importância histórica que tem o Danilo na seleção brasileira. Mas deixa eu perguntar sobre o Wanderson, porque existe uma necessidade também do surgimento de novos laterais, até para o futuro da seleção. Você vê no Wanderson esse potencial para chegar e ficar na seleção? Ele está entrando no time para esse jogo somente pela questão da mudança, de ter um time mais ofensivo, ou se funcionar bem, ele pode ficar? Olha, ele é um jogador que se destacou muito bem no Grêmio. Eu sempre percebi no Wanderson assim, alguma dificuldade defensiva. Ele evoluiu muito na minha concepção nessa saída e ida, né, para a França. É um jogador que vem numa crescente, assim como nós já tivemos aqui outros laterais e que deixaram também uma boa impressão. William, Ian, da mesma forma. São jogadores interessantes e que não tiveram uma oportunidade que talvez o Wanderson venha tendo agora. Eu espero e torço para que ele possa fazê-lo da melhor forma. Evoluiu muito como profissional, tem totais condições aí de poder encontrar um caminho. Vai depender única e exclusivamente dele e naturalmente da equipe ajudá-lo nesse processo. Oi, Dorival, aqui à sua esquerda, Bruno Cassucci, do GE. Globo. O Peru tem poucos gols nessa eliminatória, foram só 3 gols, e todos eles a partir de cruzamentos. O Brasil, por sua vez, levou um gol assim contra o Chile e já vinha sofrendo dessa forma nas fases anteriores das eliminatórias, nas rodadas anteriores. 2/3 dos gols que o Brasil sofreu saíram pelo alto. Esse é um ponto de atenção para o jogo de amanhã, e como tentar corrigir esse problema com tão pouco tempo de treinamento? Primeiro detalhe, o Peru fez poucos gols, está num outro momento. Está no momento como a seleção brasileira buscando uma recuperação. Então, talvez, nós amanhã presenciaremos uma equipe um pouquinho diferente. Fez uma ótima partida contra a equipe uruguaia. A equipe que se não me falha a memória, terceira colocação nesse momento. Colômbia na frente. Então, assim, teremos um jogo complicado. Homens que têm muita briga em bolas aéreas. Eles têm, sim, uma jogada muito, muito, muito forte de bola aérea. Não só ligações diretas em cima dos dois atacantes, que têm aproximação de meias que chegam muito rápido, como também em bolas paradas, um aproveitamento muito bom. Apenas 3 gols, sim, mas a grande maioria dos seus gols foram justamente em bolas assim. Então, nós temos que ter um cuidado especial. Alertamos muito a respeito disso. Desde o momento em que finalizamos a partida lá no Chile, nós começamos a falar a respeito da equipe peruana, onde eu não tenho dúvidas que nós teremos um jogo amanhã que vai exigir muito da nossa equipe, um cuidado especial, até para que nós possamos dar um passo a mais naquilo que nós estamos realizando, o que ainda não é satisfatório para nenhum de nós que aqui estamos.